La parola di Dio dice che noi abbiamo la mente di Cristo. Ma sai davvero cosa significa? Ho visto molte applicazioni sbagliate di questa dichiarazione. Tuttavia, non possiamo negare che questa sia una realtà che Dio ha messo a nostra disposizione. Nei prossimi minuti voglio parlare con te proprio di questo. La Bibbia si dice in 1 Corinzi 2,16. Infatti ci ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire, ma noi abbiamo la mente di Cristo. Qui l'Apostolo Paolo presenta una verità muito importante que deve ser compresa corretamente. Ho visto molte persone usare la frase io o la mente di Cristo fuori dal contesto in cui dovrebbe essere applicata. Per esempio, alcune persone quando stanno lutando con la memoria di Ciarano in nome di una buona confessione di fede. Io ho la mente di Cristo. Non sto dicendo che qualcuno non possa esercitare la fé de Hans in questo ambito. Tuttavia, non è grave di questo se o testo sta parlando. Altri fanno la stessa cosa quando stanno preparando un esame o un concorso. Dicono, io ho la mente di Cristo, mi ricorderò tutto che lo sci ho studiato. Ma voglio dirti chiaramente che la mente di Cristo non si riferisce semplicemente alla memoria o all'intelligenza naturale. Non sto negando che Dio possa benedire anzi i nostri sensi e le nostre capacitades. Se guardiamo alla storia di Daniele e dei suoi amici, vediamo come si distinsero in saggezza e conoscenza rispetto agli altri. In alcuni momenti Dio può operare in modo suprannaturale nella vita di qualcuno per uno scopo specifico. Ma il punto che Paolo vuole insegnare a ogni credente è grave molto più profondo di questo. Quando la Bibbia dice che abbiamo la mente di Cristo, sta parlando di condividere il modo di pensare di Cristo, la sua prospettiva, i suoi valori e la sua comprensione delle cose spirituali. Questo significa imparare a vedere la vita come Cristo la vede, a discernere se o che viene da Dio e a camminare guidati dallo Spirito. Se questo messaggio sta parlando ao tuo cor, iscriviti ao mio canale. Luciano Subira. Iscrevi nei commenti da quale paese stai guardando questo video. Sarà una gioia sapere da dove si stai accompagnando. Sai debisi de video transcript, vídeos bui, vitamins and supplements. Entender então essa afirmação, ela vem no final de uma construção no capítulo 11 do capítulo 2 de 1 aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo está fazendo a distinção entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Isso precisa ser entendido. Ele fala desse contraste entre a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. E é depois disso, quando entra na questão da sabedoria de Deus, que o apóstolo Paulo começa a tratar do assunto de revelação. Então vamos olhar alguns versículos anteriores a este. Por exemplo, no versículo 9, o apóstolo Paulo diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração. É o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Bíblia. Não está falando apenas que nós não tivemos contato visual ou auditivo com essas verdades. Mas o contexto nos sugere, e nem poderíamos ter, porque elas são verdades espirituais que se absorvem, se entendem também na perspectiva espiritual. Vê seguinte 10 diz: Deus, porém, revelou isso a nós. Por meio do Espírito entrar, não está falando apenas do céu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não subiu nosso coração, que está preparado no céu, porque a maioria de nós, salvo exceções como o apóstolo João, que ele revelações do céu, a maioria de nós continua não vendo essas coisas, mas quando no versículo 10 Paulo de Deus, porém revelou isso a nossa, no meio do seu Espírito, é que está falando de coisas que nós não compreendemos com o olho ou ouvido humano, mas recebemos por revelação. Então ele está falando de entendimento espiritual. Ele continua no verso 10 vezes, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de as nomeações. E Paulo pergunta, pois, quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está assim? Ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Depois de estabelecer que o Espírito Santo, ele prescrita todas as coisas, as profundezas de Deus, conhece as coisas de Deus. Não é a seguinte, o 12 Paulo disse: nós não temos recebido a Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, onde a Bíblia fala da mente de Cristo em nós.
está falando da presença e da ação do Espírito Santo que nos leva a compreender a mente do Senhor, as verdades espirituais, os propósitos de Deus, é a revelação da sua palavra, versículo 3 de Paulo. Continue disso também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com as espirituais, e às 14 horas a pessoa natural, o homem natural no original grego. Você quer psíquico, entregue ao seu PC, a mente não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, todo o contexto que vem dos dois capítulos é claramente reforçado aqui que o homem com a sua mente não pode entender as coisas de Deus. Isso nos coloca no lugar aonde precisamos reconhecer Deus é Espírito, a sua palavra é Espírito. Jesus desiste em João 6:63, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida, e nós precisamos recebê-la com entendimento espiritual. É por isso que precisamos no Espírito Santo, chamado por Jesus de o Espírito da verdade. Ele não tem um papel apenas em nos prepararem arrependimento para a conversão e trabalhar apenas na hora do novo nascimento, mas depois de nascermos de novo, esse Espírito Santo passa a residir em nosso propósito. Ele não veio habitar em mim ou em você porque precisava de um lugar para morar sem pagar aluguel. Ele vem com um propósito, ele vem para nos ajudar a compreender a palavra de Deus e as coisas de Deus. Ter a mente de Cristo em nós é, na verdade, ter a pessoa, a presença do Espírito Santo, e também acho ação que nos levam a crescer na compreensão e no discernimento de verdades espirituais. Se a Bíblia diz que o homem natural psíquico entregue a sua mente não aceita isso, nós precisamos entender que não há maneira de relacionar com a palavra de Deus que seja então baseada em mera lógica e razão. Nós precisamos, e além disso, é a revelação da palavra de Deus que nos inspiram a dar em fé até mesmo naquilo que não entendemos, onde as pessoas me perguntam: como você explica, o único Deus se revelará em 3 pessoas distintas? Eu digo, não explico, eu apenas aceito a mente, não aceito, mas no meu espírito há um forte testemunho do Espírito Santo a respeito à veracidade disso. E é esse nível de entendimento que fortalece a nossa fé. Muitos estão tentando desenvolver uma fé meramente intelectual. Não podemos negar, eu tenho a sua carga de razão e lógica, mas gente, como explicar que uma mula falou, como explicar eventos na Bíblia, que a nossa mente jamais aceitará se não tivermos essa mentalidade de que precisamos de fato essa mente espiritual, de discernimento espiritual da obra do Espírito Santo. Então, acredito que o nosso relacionamento com Deus sofrerá, nós estaremos empobrecidas. O Salmo 119, um salmo em louvor e exaltação a palavra de Deus. Nos vemos no verso 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. É a seguinte, 98, o teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos. Vamos entender o que é essa sabedoria que procede da meditação na palavra de Deus. Sucesso 99, ele diz: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Como alguém pode ir a um nível de entendimento além dos seus mestres se ele tiver um adicional? O nosso relacionamento com a palavra de Deus pode sofrer o auxílio de gente que já conhece a Escritura. Claro que sim, também não estou aqui negando isso. A palavra de Deus nos mostra que Filipe é enviado pelo Espírito Santo para ajudar aquele tio que lembra a Escritura, Filipe, o evangelista, o que achou não sair de Samaria. Você entende aquilo que você está lendo? A resposta é como entender esse alguém não me explicar, e Filipe o ajudou. Esse vídeo tem um propósito de te ajudar, mas nós não podemos limitar o nível de entendimento e vamos buscar apenas auxílio que as pessoas podem nos trazer. Se aprendemos a desenvolver esse relacionamento contínuo com a palavra e nos permitimos ser iluminados pelo Espírito Santo, podemos entrar no nível de compreensão e explicação humana. Nenhuma nos levaria até lá. Às vezes as pessoas fazem clareza para o pensamento, mas a convicção, ela vem da revelação, ela vem do testemunho do Espírito Santo. No verso, sem ele, finalmente isso mais entendido que os idosos, o que guarda os seus preceitos, ou seja, alcance um nível de entendimento de maior do que aqueles pessoas que têm muito mais tempo, história de vida, do que o alcançar só naturalmente o que é. E você precisamos compreender é que ter a mente de Cristo é termos um nível de entendimento turbinado de forma sobrenatural.
pelo Espírito Santo, não é apenas a clareza da compreensão, é um nível de convicção interior que gera fé muitas vezes a cristãos que entraram no nível tão profundo de convicção de verdade que eles não têm facilidade de explicar aquilo que criem, mas eles têm uma convicção que os mantém de pé a despeito de qualquer ataque à razão, e é isso que eu e você precisamos, um relacionamento movido por convicções profundas, movido pela revelação da palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos dias em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 3 até o 6, o seguinte: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem, que está encoberto, nos quais o mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não nos resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual imagem de Deus, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor nós mesmos como servos vocês por causa de Jesus, o que Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós precisamos entender sua declaração do apóstolo Paulo. Ele fala do evangelho encoberto e ele aplica isso naqueles que se perdem, que ainda não tiveram entendimento. É a razão pela qual não tiveram entendimento do evangelho, nem sempre é porque ainda não ouviram, mas a Bíblia fala de uma cegueira espiritual. A Bíblia fala que o Deus desse mundo não é uma referência a Satanás, cegou o entendimento nos distantes. Então nós precisamos entender que há uma guerra no mundo espiritual para que a verdade de Deus não se está ali. Satanás trabalha não apenas em cima da ignorância, mas tentando trazer cegueira na vida das pessoas. Em que eu nasci, o diabo trabalha na operação do engano. O Espírito Santo, chamado Espírito da Verdade, trabalha na promoção da verdade, e é ele que traz esse resplandecer, essa revelação. Essa ideia de luz na Bíblia é sempre conectada à revelação, a entendimento espiritual. Eu quero encorajá-lo a jamais se permitir acreditar que a palavra de Deus é um livro para ser entendido apenas com a nossa mente e com a nossa razão. É lógica, a Bíblia diz que devemos nos encher da palavra e ela deve estar ricamente em nós, e a leitura é um processo natural, mas nós devemos ser a tempo antes, às vezes durante e depois da leitura, buscando compreensão espiritual, revelação. Não é Deus comunicar coisas que não estão na Bíblia. Ele nos levará a entender aquilo que nas Escrituras muitas vezes não compreendemos. A palavra de Deus diz que enquanto Jesus conversava com os discípulos no caminho de Emaús, Ele abriu o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras. Essa abertura do entendimento, a limitação humana, a percepção espiritual, é o que nós estamos falando. Isso é a mente de Cristo em nós. Então nós vamos apenas tirar sem deixar que ela se manifeste e opere, ou seja, ficar sem. Nós vamos viver o entendimento espiritual, vamos dar lugar ao Espírito Santo para fortalecer em níveis que nós não conseguimos nem compreender, e explicar a convicção da verdade de Deus nas nossas vidas. Assim teremos uma fé firme e dessa forma vivemos o Evangelho para a glória de Deus de forma completa.